Em um planeta muito, muito distante daqui, mais especificamente a 124 anos-luz da Terra, ou 1 quatrilhão, 173 trilhões, 130 bilhões, uns quebrados de milhões de quilômetros do nosso planeta, foi detectada pelos nossos telescópios uma intensa atividade gasosa que dá sinais de algo que temos procurado há muito tempo. Indícios da existência de vida alienígena. A notícia saiu em abril de 2025. Cientistas encontram a mais forte evidência até o momento de vida em outro planeta. Bombástico, né? O telescópio James Webb capturou esses sinais químicos vindo do planeta batizado como K2-18b, que é algo em torno de 2,5 vezes maior do que a Terra e que é inteiramente coberto por um vasto oceano. Mas que sinais são esses? No caso, são 2 gases de cheiro bastante desagradável que aqui na Terra são produzidos por bactérias e algas marinhas, o dimetilsulfeto e o disulfeto de dimetila. Sim, peidos de bactéria foram o sinal que a humanidade tanto esperou de que não estamos sozinhos no universo. E pela intensidade dessa bioassinatura que os gases deixaram na atmosfera do planeta, não é de pouca vida que estamos falando, não. Ou pouco peido. Mas a descoberta não foi amplamente comentada ou comemorada como seria de se esperar. Primeiro porque os cientistas pediram calma, muita calma nessa hora. Eles só têm 99,7% de certeza que são gases emitidos por seres vivos e, para a ciência, 99,7% de certeza ainda é pouca coisa. Eles pediram mais tempo para revisar os dados, para garantir que não foi um ruído ou algo do tipo, antes de dizer que foi uma descoberta. E em segundo lugar, a notícia passou meio batida porque estávamos ocupados, com outros assuntos aqui embaixo. Vai ver, ninguém deu muita bola porque, são só bactérias? Não é uma civilização inteligente com que a gente pode conversar? Ou que vai vir nos colonizar armada com metralhadora de raio laser? Quando for a gente conversa, vai avisando, beleza? Aqui embaixo, a 124 anos-luz de distância dos nossos prováveis vizinhos mais próximos, a nossa atenção não está em alienígenas, mas nos robôs. São eles que nos interessam, porque afinal com eles podemos conversar, pedir para ele fazer nosso trabalho de faculdade, responder nossos e-mails, ser nosso terapeuta, até nossa namorada. Mas basta um rápido giro pelas notícias e pelas redes sociais para saber no que isso está dando. A teoria da internet morta diz que a maior parte do conteúdo na web, como vídeo ou música, já é produzido por inteligência artificial. E até os comentários em posts já seriam dominados pelos robôs. Tudo isso representaria o começo da morte de uma internet feita por um... O jornalista fez um experimento que consistia no seguinte: ChatGPT, eu gostaria de fazer análise com o Christian Dunker. Então eu vou te contar coisas e você me responde do jeito que o Christian Dunker responderia. O The Velvet Sundown surgiu nas plataformas de repente. E em pouco tempo acumulava 500 mil ouvintes mensais e foi incluída em muitas playlists do Spotify. De cara, dá pra ver que os integrantes são feitos por IA. E eles têm agora 1 milhão de ouvintes mensais. O trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada por ele mesmo com inteligência artificial. O menino de 14 anos acabou perdendo a vida. No final das contas, o robô que se tornou uma ameaça para o ser humano não é um androide musculoso que anda por aí armado com uma escopeta, como nos prometeram os filmes do Schwarzenegger, mas sim um modelo de linguagem feito para nos bajular e não nos contrariar jamais, e que por conta disso tem conduzido pessoas à loucura, até mesmo à morte. Todo dia aparece uma nova notícia. Contador que usava o ChatGPT para criar planilhas, após perguntar sobre a teoria da simulação do filme Matrix, foi induzido a mudar a medicação e cortar relações com família e amigos. No Texas, um pai foi perguntar para o ChatGPT o que era pi, e menos de um mês depois, conversando com o robô, estava acreditando que descobriu um novo e revolucionário modelo matemático que o deixaria rico. Um tecnobro, investidor do Vale do Silício, grava um vídeo e posta nas redes sociais, no alto do seu surto, falando palavras sem nenhum nexo sobre teorias da conspiração que ele passou a acreditar depois de meses conversando com o ChatGPT. São casos e mais casos de pessoas que entraram numa espiral psicótica e passaram a acreditar em delírios e teorias da conspiração depois de interagir com alguma LLM,
que é a sigla para Large Language Model, ou grandes modelos de linguagem, que é a real nomenclatura dessas ferramentas de chatbot que ficaram conhecidas como inteligência artificial generativa. Ou seria inteligência artificial degenerativa. Pesquisas já mostram que o uso intensivo de chatbots como o ChatGPT já pode estar diminuindo a capacidade cognitiva dos seres humanos. Pessoas que dependem do uso excessivo de inteligências artificiais para realizar tarefas mostraram um menor desempenho em memória, em pensamento crítico, em conectividade neural. Claro que só um estudo não é uma prova concreta, definitiva. A ciência exige mais provas, mais estudos, mais revisões, antes de afirmar com no mínimo 99,9% de certeza que a IA está deixando a humanidade mais burra. Será que estamos ficando mais burras? Não era bem esse o futuro glorioso, cheio de robôs e máquinas inteligentes que os antigos imaginavam. Nós temos robôs, ou o mais próximo que chegamos disso até agora, já que ele tem sido mais usado para aplicar golpes, espalhar fake news, criar vídeos com famosos recém-falecidos se encontrando no além com Jesus Cristo. Mas não estamos trabalhando menos, não temos nem teletransporte, nem carros voadores, o feudalismo está de volta, com os senhores feudais que agora são os donos dos cercadinhos digitais onde a gente vive. A internet, em vez de virar um território de conhecimento ilimitado, virou um grande cassino cheio de propaganda e conteúdo feito para apodrecer o nosso cérebro. Agora me diz, qual história de ficção científica nos preparou para esse cenário? Não foi Exterminador do Futuro, nem Her, nem Black Mirror. Eu acho que a obra de ficção científica que melhor previu a nossa realidade atual e mais ou menos para onde estamos caminhando é o filme Idiocracy. Sim, Idiocracy, aquela comédia besterol do início dos anos 2000, 2006, dirigida pelo mesmo criador do desenho Beavis and Butthead, só para você ter uma ideia aí do nível de humor, que é estrelada pelo Luke Wilson, Maya Rudolph, atriz comediante que eu adoro, pelo Terry Crews, que você provavelmente também conhece como o pai do Todo Mundo Odeia o Chris, que interpreta no filme O Presidente Camacho. Se você não lembra ou nunca assistiu, o filme parte de uma premissa bem simples. Pessoas inteligentes que tiveram acesso a uma boa educação vão parando de ter filhos. Enquanto isso, pessoas, vamos dizer, mais rudes, mais ignorantes, que no filme são aqueles rednecks, aqueles caipiras bem americanões, continuam a se reproduzir loucamente. Fora que a sociedade passa a premiar, a incentivar essa estupidez. O resultado disso, a longo prazo, é que alguns séculos depois, a média da população humana se torna tão estúpida que nessa realidade, cantar hino para pneu se torna absolutamente normal. O protagonista, interpretado pelo Luke Wilson, o soldado Joe Bowers, porque claro que qualquer ficção científica escrita por americanos tem que envolver militares de alguma forma, ele é selecionado para uma experiência do exército que consistia em congelar soldados por muitos anos para depois revivê-los no futuro. E ele é escolhido justamente por ser um cara extremamente medíocre em tudo, um QI bem mediano. Então ele é congelado, acorda uns 500 anos depois, nesse futuro onde a ignorância venceu e onde ele se torna a pessoa mais inteligente do planeta. E como é esse futuro da idiocracia, desse sistema regido pela completa burrice? Para começar, vemos propaganda em todo canto, até no uniforme dos médicos. É um futuro dominado pelas marcas, corporações, pelo consumismo desenfreado, tanto que um dos maiores problemas desse mundo é uma imensa montanha de lixo que ameaça soterrar várias cidades. E o povo desses Estados Unidos aí do futuro simplesmente não conseguem pensar em soluções para isso ou para a severa escassez de alimentos que está assolando o país, porque eles não entendem que o problema é eles regarem as plantações com um energético que passa a substituir a água para tudo, O cidadão médio parece alheio à crise, porque está anestesiado na frente da TV assistindo um conteúdo repetitivo de humor raso, quase hipnótico, de um cara levando chute no saco. Além disso, existem máquinas caça-níqueis por todo lado, que certamente é muito exagerado, muito absurdo. Imagina se vamos ter enormes máquinas de apostas espalhadas pela cidade, quando já carregamos um cassino nos nossos bolsos.
E o presidente? O presidente, ele é um lutador de wrestling e ator pornô com um vocabulário limitadíssimo, que transforma as decisões de governo em um espetáculo televisionado, tal qual um grande programa de auditório, onde inflama a plateia empunhando uma metralhadora. Onde será que já vimos isso, hein? Eu sei que tá tudo uma merda agora, com o lance da fome e das secas. Estamos ficando sem batata frita e sem molho pra burritos. Mas eu tenho a solução. Foi isso que falou da última vez, seu bundão! Eu tenho a solução. Você é um idiota! É assim mesmo que eu gosto. Idiocracia acertou em muita coisa. Ou talvez também esteja mostrando uma tendência assustadora do que não é assim tão impossível de acontecer no futuro. Que tipo de futuro ainda nos espera? Futuro. A minha cabeça tem ido muito para lá. O problema é que o futuro é um território que ainda não existe. Existe apenas no campo da probabilidade, da especulação, da imaginação. Eu sei, pensar muito no futuro é coisa de mente ansiosa e eu não consigo evitar. Mas também porque a gente está vivendo num tempo de virada, de passagem para um mundo diferente do que conhecíamos até então. Não dá para saber o que vamos encontrar do outro lado. Parece que já vivemos todas as realidades que já foram imaginadas pela ficção. Estamos já esgotando o que tínhamos no cardápio como viver no futuro. Vigilância, autoritarismo, epidemias, apocalipse climático, gente se apaixonando por robôs, que mais? Mas quando acontece, nunca é exatamente da forma que imaginamos, já reparou? Eu falo das histórias que já foram contadas, algumas delas há centenas, até milhares de anos. Será que elas ainda conseguem antecipar alguma coisa, nos dar alguma pista do que há por vir? Para começar essa investigação, eu resolvi ir atrás de um especialista. E quem melhor para conversar sobre isso do que alguém que trabalha pensando no futuro? Sim, eu fui atrás de um escritor de ficção científica. Quando a ficção científica surge, aí vamos começar um pouco por história também. Desde Quando ela os surge, tempos mais primórdios. é, É um enredo foi de no escola de século, samba. foi no século passado, no interior da Bahia, não. Esse é o Fábio Fernandes, que é escritor de ficção científica, pesquisador, professor, jornalista, tradutor. Traduziu para o português várias obras de ficção científica muito conhecidas, como Neuromancer, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, O Homem do Castelo Alto, só para citar alguns. E eu perguntei para ele como que ele vê a ficção científica, por mais que seja difícil, né, dar uma definição, e o que faz essas histórias conseguirem antecipar realidades que eventualmente acabam acontecendo. A ficção científica é a literatura do... Eu ia falar inesperado, mas não é bem isso. É literatura de antecipação no sentido do what if, né? O que aconteceria ser. Então, é a literatura, vamos dizer, das alternativas. O que aconteceria se a gente usasse essa tecnologia para o bem, ou o que acontecesse se usasse ela para o mal, né? A H.G. Wells tem um conto, eu não vou lembrar agora do nome, e que ele fala de armamentos futuros e ele cria a expressão bomba atômica. Ele cria a expressão atom bomb no começo do século passado. O H.G. Wells vai morrer na década de 40. Então, na década de 20 e 30, ele produz coisa pra caramba também, né? E ele já fala da guerra, do conceito de guerra nuclear. Então, assim, são... Isso, agora, assim, 50 anos antes de acontecer. eu diria uns 20, 30 anos antes, tá? E realmente, tudo que eu já li a respeito de biografias dele, não havia pesquisa ainda para isso. Tanto que quando criam a primeira bomba,
eles lembram do H.G. Wells e falam assim, não, vamos chamar de bomba atômica, que nem no livro do H.G. Wells, porque faz sentido isso. Ela é feita a partir da quebra do átomo. Então, sim, sabe, o Wells era um cara que pesquisava pra cacete, né? O Wells era historiador. Ele tem uma série de livros, de vários volumes, sobre história geral da humanidade. Só que esses livros estão bem datados, então hoje em dia não se recomenda para ninguém a leitura deles. Ele era um cara otimista também e tal. Mas ele era um pesquisador também. Ele fazia essa leitura da humanidade. Ele até era otimista, que ele dizia que apesar disso, a humanidade, na opinião dele, ia superar essas coisas e ia seguir em frente para um futuro glorioso, que a gente não está vendo esperança disso acontecer. Você acha que a ficção científica consegue prever o futuro? Como é que os autores de ficção científica conseguem adivinhar o que vai acontecer 20, 30 anos depois? Quero saber. Olha, eu acho que a ficção científica, assim, os escritores são muito criativos, são muito imaginativos. Mas eu sempre fico meio. Eu sou sempre aquele chato do rolê, porque eu fico jogando balde de água fria. Na verdade, quase nunca eles inventam nada, eles extrapolam. E na extrapolação, eles podem inventar alguns elementos que realmente não existiam. Mas, por exemplo, submarino. O submarino existia. O primeiro submarino que se tem registro sério foi usado na Guerra Civil Americana. Existia um submarino pequeno, de pequeno porte, que não funcionou muito bem, mas foi realmente um submarino. Então, assim, já tinha, e tem registros na antiguidade do uso de sinos ou campainhas, tipo batiscafos, para alguns mergulhadores poderem ir para o fundo do mar, profundidades que eu acho que não eram muito grandes, eu não lembro do que eu já pesquisei a respeito. Mas, na verdade, assim, quando a gente olha para o passado, a gente sempre vai encontrar uma referência que aponta para esses equipamentos do futuro. Tá? Quase sempre, né? Não vou dizer todos os casos, mas, por exemplo, submarino é um caso, e isso tem documentado. E assim, o Júlio Verne certamente, que viveu nessa época, certamente leu sobre isso e falou, não, daqui a mais alguns anos a gente vai ter um equipamento melhor. E como, né? Aí inventa. Muita gente até hoje diz, pô, mas ele inventou submarino nuclear. Não, submarino nuclear é um detalhe do filme da Disney. O livro do Verne não cita a propulsão do submarino. Agora, eu acho que é o seguinte, mas o Verne jogou a semente lá. Se você vai ler o livro, você vai ver que a semente está lá. A gente pode interpretar desse jeito, né? Então, quando você vê essas invenções da ficção científica, frequentemente é algo que já estava em semente no mundo, pesquisador, pesquisadora, porque aí eu chamo escritor, escritora de pesquisadores mesmo. Então, eles encontraram isso em algum lugar, começaram a ler e dizer assim, não, escuta, eu acho que isso aí é interessante pensar isso mais para frente. Como seria? Porque quando o H.G. Wells faz a bomba atômica, já existiam as bombas, as primeiras bombas lançadas de avião já existiam. Né? Na Primeira Guerra Mundial, você teve depois na Guerra Civil Espanhola. O livro, e agora eu vou te falar aqui, o livro é de 1914, The World Set Free. Tá? Então ele coloca o seguinte, olha só, ele descreve um mundo numa guerra em 1956. Que é uma diferença de 10, 15 anos da guerra nuclear, da Segunda Guerra Mundial. Ah, Fábio, você vai me falar que ele não previu o futuro, que ele não tem um poderzinho aí? É o seguinte, na verdade, não, mas eu acho que tem. O que eu acabei de ver aqui agora foi o seguinte: ele pesquisava muito a radioatividade. Né, os estudos de radioatividade. E eu acho que é o seguinte, você imagina que já se jogam bombas em lugares, então uma bomba com radioatividade, né? E aí a gente começa a ter medo, porque é o que você falou, talvez ele realmente tenha inspirado os criadores da bomba atômica, né? Não só o nome, mas a criarem também, né? Talvez eles fossem chegar à mesma conclusão sozinhos, mas talvez demorassem mais tempo, né? Se o Wells então, não será tivesse que escrito. H. Wells ajudou de alguma forma a criar a bomba atômica? Sim, não, isso certamente. Né? Caraca. O que eu gosto de falar é que é o seguinte, é que nada sai do nada. A pessoa capta isso em algum lugar, né? O Ezra Pound chamava de antena da raça, né?
O gênio é a antena da raça, ele capta isso em algum lugar. O Fausto Fawcett fala isso, chama de chip da raça, que pega um chip aí e capta no Wi-Fi aí universal. E eu acho que é isso, eu acho que faz sentido. Se a gente quiser ser mais poético, pode até ser mesmo que traga isso de outro momento, de outra época. Eu li essa semana em algum lugar, não vou saber da fonte, que pesquisadores estavam fazendo pesquisa justamente com partículas, não sei se táquions e tudo mais, para dizer o seguinte, e eles chegaram à conclusão de que tem certas partículas, se você alterar a partícula no futuro, você altera o passado dela. Então, ou seja, causa e efeito inverte. Isso é uma coisa que a ficção científica já brincou muito. E aí, isso, não sei se isso me alivia ou se me angustia, porque talvez o H.G. Wells tenha visto isso no futuro e mudou o passado, criando o termo, criando o conceito, e aí fez as pessoas fazerem esse loop conceitual e criarem aquilo que já estava previsto. É uma Nem eu forma entendi o que eu falei agora. de fazer viagem no tempo, então. Isso. Escrever sobre o futuro, de alguma forma. Porque você Eu acho que altera o sim. futuro. Altera o futuro? Será que é possível dizer que a gente altera o futuro ao escrever? Pois é, eu não sei. Eu acho que sim, eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. É muito doido pensar que só o fato de ser possível imaginar ou escrever algo, aquilo se torna mais provável de acontecer. Isso me lembrou uma frase do João Guimarães Rosa que diz assim: toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Mas hoje em dia aquilo que alguém pensa, especula, tem se transformado em ação, em realidade cada vez mais rápido. Histórias que tratam de futuros próximos logo se transformam em histórias realistas. Tá puxado para quem escreve ficção científica. Nessa realidade tão doida que a gente está vivendo, ainda dá para inventar coisas novas? Dá para a ficção ainda competir com o absurdo do noticiário? Olha, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu sou otimista com relação a isso. Mas eu acho que é o seguinte: a gente tem que abrir muito mais o leque, sabe? Não dá para. Aí que eu falo de novo, a tecnologia. Não dá para pensar só na tecnologia em si. Eu gosto muito de ler o que vem de fora. Gosto muito de ler a ficção científica anglo-americana, principalmente. Os autores e autoras mais novos, aliás, as autoras, porque na verdade a maioria do que eu tenho lido lá de fora são de autoras, eu acho elas muito mais criativas que os homens, porque elas trabalham muito mais o humano, mas dentro de um ambiente tecnológico, né? Por exemplo, a Ann Leckie, né, de Justiça Ancilar, que eu traduzi, ela coloca a história toda contada pelo ponto de vista de uma IA, mas que foi baixada no corpo humano. Ela foi afastada da nave, que era o cérebro principal, e ela precisa achar um caminho de volta lá para o planeta dela, tal, e tem uma série de coisas que ela vai ver, e aí uma série é uma coisa muito legal, que é um passeio pela galáxia ocupada pelos humanos e para as diferentes raças, culturas, etnias, coisas que outros autores já fizeram no passado também, mas eu acho que cada vez mais eu gosto de ver autoras escrevendo porque elas conseguem dar alternativas para isso. O que mais dá para inventar? Onde você vai, essa semente aí que você falou, onde é que você busca ela para escrever as suas histórias? Eu gosto muito da ficção científica tecnológica, gosto, mas eu gosto da ficção científica humana, aquela que explora mais a reação das pessoas. Por exemplo, eu gosto muito, o meu livro Back in the USSR é isso, é universo paralelo, é história alternativa. Então, tem uma tecnologia ali, que é o método Frankenstein de ressuscitação, de ressurreição das pessoas. Agora, que alterou a estrutura desse universo, que não é o nosso. Mas eu me preocupo muito mais com o world building. O que essa invenção provocou na humanidade? Como é que mudou a geopolítica? Como é que mudou a economia? Como é que mudou a cultura pop? O que eu estou fazendo agora? Eu estou escrevendo uma série de histórias sobre uma personagem chamada January Purcell, que é uma mulher vitoriana, que ela é uma aeronauta. Ou seja, é uma história meio que de science fantasy, né? É ficção científica porque trabalha num passado alternativo steampunk. Porém, ela é uma agente do Império Britânico que trabalha também como uma aeronauta. Ela viaja através dos sonhos para outras realidades, para outras épocas. E aí você tem essa coisa. E aí eu estou tentando também fazer algo que não sei se é original totalmente, mas que faz um pouco essa ponte entre o clássico, né, e uma coisa um pouco diferente, um pouco que eu acredito ser um pouco mais contemporânea, né? Eu estou interessado na fluidez entre as barreiras.
tá? Nessas minhas histórias de personagem da January, já tem um livro publicado, que é o Torneio de Sombras, e eu acabei de entregar o segundo volume para a editora, chama-se Os Agentes do Caos. E eu já estou no segundo volume lançando as bases de uma coisa que é assim, a realidade desses personagens, ela é fluida, não só pela viagem nos sonhos, mas se você for ler o livro, eu não falei isso para ninguém até hoje, estou falando agora, você é a primeira pessoa que está ouvindo isso, que é o seguinte, em cada volume, alguma coisa nesse universo vai mudar e as pessoas ao redor não estão percebendo que está acontecendo isso. Agora, em breve, eu vou começar a introduzir esse elemento na narrativa. Tipo, olha, e assim, não é só porque mas você está indo para um universo paralelo. Não, a pessoa vai e volta, mas no próprio universo dela as coisas estão mudando. Porque a realidade não é tão sólida assim. Né? E aí sim eu quero brincar um pouco com essas ideias mais recentes da física quântica, coisas que eu estou falando, e eu tô assim, tentando muito desesperadamente fazer um livro compreensível e inteligível. Porque eu jogo muito dado nerd na história e eu fico tentando resumir. Né? Esse livro eu reescrevi 5 vezes, esse segundo volume, para ter certeza de que não vai ser um livro chato, não vai ser um livro pesado. Você acha que isso está refletindo essa sua vontade de trabalhar com essa realidade fluida, né? Tá refletindo algo do nosso tempo presente? Eu tô aqui pensando se tem algo a ver com como a realidade, né, nesse tempo de fake news, do que é real, o que não é. Esse vídeo que eu acabei de ver, ele aconteceu, foi gerado por AI. Tem algo do zeitgeist atual que tá te influenciando nisso aí? Eu acho que tem sim. É engraçado que é uma coisa que a ficção científica também já tinha falado tempos atrás, pelas mãos de um outro grande, que foi o Philip K. Dick, né? De sempre jogar a questão do que eu estou vendo, é real? E só que naquela época, no livro, ele coloca isso, atribui isso a drogas, atribui isso a uma coisa realmente conspiratória de um poder, né, maior que a gente, que nos coloca numa outra realidade, né? Como Matrix. Né? O Show de Truman, né, que é baseado num dos livros do Dick, ele é bem essa coisa, né? O Show de Truman é uma Matrix que não é digital, é uma Matrix analógica, que é um cenário criado para enganar uma pessoa, né? Mas atualmente a gente está vendo isso. Sim. Toda hora eu estou vendo no Facebook conhecidos meus americanos da minha faixa etária ou mais velhos compartilhar histórias que eles pegaram em sites, história de superação. Só que a imagem que acompanha é uma imagem de IA. E a história, aí já outro dia uma pessoa falou, fulana, não compartilhe isso mais não, eu fui pesquisar o nome dessa pessoa que você jogou na história e não existe, isso aí tudo isso aí, a imagem e o texto. Então isso é muito, isso para mim isso é assustador. Eu sou jornalista, né? Além de tudo eu sou jornalista, eu sou professor de faculdade de jornalismo, eu tenho todos os dias, eu estou com os alunos, estou conversando com os alunos e colocando para eles, olha, o que é real, o que não é real, dentro do factual. Né? Vamos lidar com os fatos. O fato é isto, está acontecendo uma coisa. Porque a gente chega num momento que a coisa chega num tal nível que agora é isso, está acontecendo um genocídio em Gaza. E aí pessoas ainda estão falando nos jornais que não está acontecendo um genocídio em Gaza. E aí eu leio matérias sérias de jornais sérios, de jornais de esquerda e de direita, dizendo está havendo um genocídio em Gaza. Entrevistamos fulano de tal, um dos maiores pesquisadores em genocídio do mundo, e ele diz, está havendo um genocídio em Gaza. Eu acho que nós estamos num momento em que, se a gente superar isso, daqui a algumas décadas, né, e eu espero estar vivo, né, não tenho certeza, eu acho que eu falo para meus alunos que a geração deles vai ver a luz no fim do túnel, mas eu não sei se a minha vai, que a gente vai um dia poder olhar para trás e dizer assim, aquela foi a época das sombras. Aquela foi a época que ninguém sabia o que estava acontecendo e que não tinha uma realidade objetiva. Tudo era subjetivo no pior sentido. Eu já acho bem otimista essa ideia de que no futuro as pessoas vão poder olhar para nós e pensar: caramba, essa galera do século XXI estava muito perdida mesmo. Porque aí vai significar que elas conseguiram ser melhores do que nós. O que não é a visão de Idiocracy, por exemplo, que vê que as pessoas do futuro vão ser ainda mais rasas, ainda mais limitadas do que nós somos hoje. Então, eu perguntei para o Fábio, baseado em tudo que ele lê e na leitura também que ele faz do mundo atual, em qual é a aposta dele do que vai ser o próximo cenário de ficção científica a se tornar realidade. Porque já tem tanta distopia que já aconteceu ou tá perto de se realizar. Agora me diz, quando é que vai ser a vez dos aliens?
Pois é, eu acho que ETs seria uma coisa mais legal que podia nos acontecer agora, porque eu não consigo visualizar, não consigo conceber uma cultura alienígena que fosse viajar há muito tempo, porque, de novo, ainda não existe nada que prove pra gente que pode existir viagem além da luz, acima da luz. Não existe. Então, alienígenas teriam que vir para nós com naves de geração, naves que iam demorar séculos para cruzar o espaço. E quem é que faria isso? Agora, falando sério, claro que pode ser uma coisa ingênua da minha parte falar isso, mas a gente supõe que alienígenas seriam mais avançados que a gente tecnologicamente e socialmente também. E, além do mais, seriam alienígenas, teriam um pensamento, um cérebro totalmente diferente do nosso, né? E que acho que mas eu não conseguiria conceber que eles viessem para dar tiro na gente, tipo Independence Day, e sair matando todo mundo. Eu acho que é até um desperdício de recursos deles, né? Aí tem gente que fala, não, mas eles poderiam querer recursos naturais, como a água. Tá, mas os caras vão vir de outro sistema estelar, que o mais próximo está a 4 anos-luz e meio. Vai passar por outros planetas que tenham água, filho. Vai passar por cometas, pode laçar um cometa. Cometas também, alguns cometas têm bastante água. Isso já foi. Daqui com sondas a gente já descobriu esses fatos, esses dados. Então, também não é um motivo. Alienígenas seriam, acho que, uma das coisas mais legais que poderiam acontecer para a gente agora. Mas eu não acredito nisso também tão cedo, não, Aline. Eu acho que uma coisa interessante que poderia acontecer agora seria justamente a gente ter no nosso realidade agora, a gente ter algum tipo de contato com universos paralelos. Eu acho que essa questão do mundo quântico é uma questão que está sendo cada vez mais pesquisada, as pessoas estão falando pouco disso. Na verdade, já vi alguns cientistas, acho que na Dinamarca, dizerem que, na verdade, que universos paralelos existem, só que eles são inacessíveis. Então, assim, e se a gente conseguir acessar? Eu tenho um conto que se chama Amor, uma arqueologia, e que esse conto ele é sobre duas filhas de um cara que o pai morreu jovem, e elas ficam tentando conversar sobre o pai, tipo, e só que poucos anos antes foi inventado um aparelho, um dispositivo, que permite que você assista como se fosse um TikTok, fragmentos de universos paralelos. Você só pode assistir, você não consegue interagir. Então, ele não altera em nada a tua existência, nem a existência do outro lado. E elas ficam tentando rodar, descobrir, fazer um search pelo pai. E elas descobrem algumas coisinhas. Descobrem que no universo paralelo o pai delas não casou com a mãe delas, o pai delas era gay, ou então o pai delas era um maratonista que desapareceu no Ártico durante uma corrida diferente lá, tal. Eu boto 4 ou 5 futuros e no final, não vou dar spoiler, mas enfim, no final eu inverto, eu coloco uma versão do pai delas olhando elas e dizendo, olha, que seria legal se eu tivesse tido filha, seria sido legal isso, e pronto. Mas não tive, e aí vai embora e acaba assim. É um conto que eu choro quando eu leio, porque eu acho um conto muito triste, mas enfim. Eu acho que esse tipo de coisa poderá ser possível. Mas, de novo, eu acho, e eu não fiz prever, eu falei TikTok agora só como exemplo para agora, eu escrevi isso anos atrás, antes de saber que TikTok existia. Eu acho que talvez isso vai existir e nós não vamos aproveitar muito, nós vamos ficar só olhando. Essa conversa me deu tanto que pensar, porque olha o poder dessa ideia. Escrever sobre o futuro torna ele mais possível de acontecer. Porque nada surge do nada, né? Tudo que existe hoje de forma concreta, um dia já flutuou por aí na forma de um mero pensamento. E no que estamos pensando? Quais histórias estamos contando? As sementes do que está por vir no futuro da humanidade já estão aqui entre nós. É só olhar com atenção. E é isso que eu quero fazer aqui. Olhar com atenção para essas histórias, ver o que elas têm a nos dizer sobre nós, sobre o mundo em que a gente vive.
Porque muita gente vê a ficção científica como algo distante. Parece que esse nome até assusta, né? Como se fosse algo que não tem nada a ver com a vida delas, que é coisa de outro planeta. Mas olha ao redor. Governo autoritário banindo livros já é realidade. Espécies de animais extintos sendo recriados em laboratórios já é realidade. Carro que dirige sozinho já é normal em muitos lugares. Até vovozinha já conversa com a Alexa para saber se vai chover. Essas ideias de futuro já estão ficando antigas. A gente precisa de novas. Por isso, nos próximos episódios eu vou te levar para um passeio por várias histórias de ficção científica, mas também pela história e pela cabeça de pessoas que pensam ou já pensaram em futuro. Inventores, cientistas, escritores, artistas, para a gente poder pensar em futuro também. Porque é justamente nesse momento em que tudo parece apocalíptico, é que eu quero tentar descobrir outras alternativas de futuro que possam ir além da ideia do colapso. Porque não é o fim. A história continua, as perguntas continuam. Por exemplo, o que a gente vai fazer quando descobrir que há vida em outros planetas? Ou ainda, de que existem outras formas de vida inteligente? Nós vamos tentar nos comunicar? De que formas que a humanidade vai surtar se isso acontecer? Será que eu estarei viva para ver alienígenas entrando com mais frequência no noticiário? Será que até lá ainda vai existir vida inteligente nesse planeta? Bem, aguarde cenas dos próximos capítulos. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Próxima estação, futuro. Muito obrigada por ouvir, por topar vir comigo em mais essa jornada. Obrigada pela companhia, a você que acompanha o podcast, mesmo quando eu estou nos meus hiatos. Eu recebo muitas mensagens, e-mails, comentários de gente ouvindo bobagens, mesmo quando eu não estou lançando episódio novo, falando que estão ouvindo episódios antigos, ou maratonando, ou querendo saber quando sai a temporada nova. O trabalho de fazer podcast é demorado, ainda mais quando é feito por uma humana, e esta ainda é uma voz humana, pensamentos humanos chegando até seus ouvidos. Então, muito obrigada a quem valoriza esse trabalho humano e financia este podcast. Com R$5 mensais você já dá a maior força para esse podcast continuar, e quanto mais ouvintes apoiam, mais eu posso me dedicar a produzir as temporadas e fazer episódios com mais frequência. Você pode saber mais sobre as formas de apoiar o meu trabalho lá em alinevalek.com.br/apoie. Eu vou deixar todos os links na descrição, com todas as referências citadas nesse episódio, do jeitinho que eu gosto, para você ler mais, inclusive os links para você conhecer mais o convidado do episódio. Aproveito para agradecer o querido Fábio Fernandes pela participação, acompanho o trabalho dele, recomendo demais. E vocês podem falar comigo por comentários, me marcando nas redes sociais ou me mandando um e-mail para escreva@alinevalek.com.br. Um beijo e a gente se encontra no próximo episódio, em que vamos viajar para tempos muito, muito distantes. Tchau, tchau.